Olá, Cleonautas. O objetivo de hoje é falar sobre o RPG digital sobre a Revolução Francesa. A proposta base aqui é que você crie um personagem fictício em que ele vai percorrer os eventos reais da Revolução Francesa. Então, tendo aqui e depois em determinados momentos, este personagem que você está criando vai ter que passar por escolhas. E aí nós vamos entender isso passo a passo. Para falar sobre isso, nós vamos precisar de algumas ferramentas. A primeira etapa eu vou mostrar para vocês no computador, mas não obrigatoriamente vocês precisam usar essa etapa. Vocês podem simplesmente fazer um caderno, uh, fazendo a primeira parte e depois colocando para dentro do computador no aplicativo Forms. Vai depender do gosto de vocês. O modo que eu vou mostrar aqui é um modo na qual eu desenvolvi, na qual vocês vão poder usar o site para facilitar a vida. Então, sem mais delongas, vamos lá falar sobre o site. Agora eu estou aqui embaixo, bem pequenininho, e eu vou mostrar a tela, tá mostrando a tela para vocês. Estou logado aqui na minha conta no Google, eu uso sempre o Google. E vamos lá. Primeira coisa a se fazer, entrar no site. Vamos historiando. Tá aqui o site. O que eu indico vocês fazerem nessa primeira etapa? Eu indico vocês abrirem a linha do tempo da Revolução Francesa. Estou abrindo lá em cima numa nova aba. E também vou estar abrindo o RPG da Revolução Francesa, também numa nova aba. E vou estar abrindo aqui a Revolução Francesa em si. Vou explicar mais ou menos. Essa primeira página que você abriu sobre a Revolução Francesa, eu tenho um texto aqui que está falando passo a passo da Revolução Francesa. É interessante a leitura, mostrando as fases. Na parte de baixo aqui, mais próximo para o meio, nós temos um mapa mental da Revolução Francesa, onde está o texto resumidinho. E na parte final aqui, eu tenho uma linha do tempo bastante completa sobre a Revolução Francesa, mostrando meses, os dias e coisas do tal. Só que essa linha do tempo ela tem muitas informações, então tem que saber utilizá-la. Facilita porque tem bastante propostas, bastante datas, dificulta pois se trata de bastante conteúdo, mas vem do seu gosto. Agora vamos voltar lá em cima, abrindo a minha outra aba, linha do tempo da Revolução Francesa. Essa linha do tempo é um pouco mais enxuta. Como vocês podem ver aqui na tela, aqui eu tenho os eventos. Eu fiz essa linha do tempo para ficar mais ou menos assim. Se você quiser eventos políticos, aparecem só os eventos políticos, com a data e o ano e o mês aqui. Só eventos militares ou somente eventos sociais. Vou deixando todos aqui, onde cada corzinha agora você já sabe o que significa cada uma delas. Esta linha do tempo é subdividida em os antecedentes da Revolução Francesa, o momento pré-revolucionário, de 1789 a 1789. Aí, obviamente, vem o primeiro período da Revolução Francesa, a Assembleia Nacional Constituinte, de 1789 a 1791. Em seguida, vem o segundo período. Olha, essa daqui é mais enxuta assim. Não vou achar que ela tá tão grande assim. Convenção Nacional. O seu personagem tem que passar por alguns eventos aqui. E por último, mas não menos importante, o terceiro período da Revolução Francesa, que é o Diretório. Então, já se familiarizou, né? Tenho aqui lá em cima, na minha primeira aba, eu tenho o texto, tenho um vocabulário, inclusive, aqui embaixo, e tenho o meu mapa mental. Na segunda aba, eu tenho já aberto a minha linha do tempo da Revolução Francesa, e aqui eu tenho o passo a passo do que eu devo fazer para a Revolução Francesa. Esse daqui se chama RPG da Revolução Francesa e vamos aqui ao passo a passo. Primeira coisa que você deve fazer, ou no caderno ou por aqui. A primeira coisa é a criação do personagem. Claro, você vai criar um personagem fictício e ele vai passar pelos eventos históricos. O que eu estou pedindo aqui? Nome, ano de nascimento, a idade quando acontece o primeiro evento
em que ele irá participar, e de preferência que tenha uma data onde ele já tenha consciência de si, a cidade do seu nascimento, a origem social, se é um servo ou se faz parte da nobreza ou qualquer coisa do tipo. Sua ocupação inicial, de preferência que ele tenha uma função nessa sociedade, ele trabalhe com alguma coisa. Características físicas. Eu particularmente achei interessante essa parte, pois características físicas dá para você colocar todas as características aqui, depois joga para uma inteligência artificial e pede para ela gerar essa imagem, né, com algumas cicatrizes, se assim desejar, se é um menino ou uma menina, um homem, como assim. Eu achei bem simpático. Características psicológicas, uma outra abordagem para deixar o seu personagem um pouco mais completo e complexo. Uma breve história pré-revolucionária, então o que ele estava fazendo antes da revolução, uma visão inicial que ele tem sobre a monarquia. Todas essas coisas que eu estou pedindo para vocês é para vocês resumirem, não é para se alongar muito sobre isso. Seu posicionamento político, se ele é favorável ou contra, se ele é um girondino, se é um jacobino ou se é um sans-culotte. As suas motivações, o que motiva a sua vida, o que motiva a sua participação na política. E também, se possível, conflitos e dilemas. Aqui, esse é o exemplo que eu estou criando. Elodie Marcet, acho que é assim que fala. Coloquei aqui o ano do seu nascimento, a idade. Então, basicamente, esse é o exemplo que eu estou falando de todas aquelas coisas. Suas características físicas, suas características psicológicas, a sua história antes da Revolução, a visão inicial sobre a monarquia e assim por diante. Essa é a primeira etapa que você precisa fazer, criar o seu personagem. Preencheu cada um desses itens, vamos para a segunda etapa. Na segunda etapa, ainda na mesma aba falando sobre a Revolução Francesa, aqui na parte de baixo, eu vou tentar explicar para vocês o que vai acontecer. O que eu fiz para aquelas pessoas que forem usar o computador? Se não, vocês já podem avançar esse vídeo para o próximo capítulo, onde vai falar só sobre o Google Forms. Se você está aqui ainda, significa que você vai talvez usar o meu prompt. O que eu fiz aqui? Eu criei um prompt para fazer prompts para colocar numa inteligência artificial. Então, novamente, vou voltar lá em cima, vou lá na minha barra de pesquisa e vou colocar a inteligência artificial que mais me agrada. Eu, no caso, vou colocar o Gemini. Então, já estou clicando, estou abrindo aqui o Gemini. Beleza, está aberto. Vou voltar para a minha página que está falando sobre a metodologia aqui. E nesta página, eu tenho aqui o meu prompt, tá aqui, ó, passo 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou literalmente copiar as coisas e jogar aqui. Vou voltar aqui para minha mocinha, vou colocar o nome dela, vou pegar aqui, Ctrl C, vou lá embaixo no meu prompt. Essa parte de copiar e colar o nome é só uma vez. Contexto histórico. Aí agora, o contexto histórico, vou lá em cima, vou abrir a minha aba onde está a linha do tempo, e olhando aqui eu vou tentar encontrar em que momento da história ela começa a participar. Então aqui eu tenho vários eventos. Eu vou colocá-la um pouco mais adiante, vou colocar aqui. Vou escolher essa data, dissolução da Assembleia dos Notáveis. Vou dar um Ctrl C, vou voltar na página onde está o meu prompt, então contexto histórico, está aqui, dissolução da Assembleia Nacional Constituinte. Para isso ficar mais interessante, vou copiar a data, 25 de maio de 1787, volto para outra página, aperto o Ctrl V, colar, pronto, está aqui a minha data. Instruções específicas. As instruções específicas é basicamente aquilo que eu quero que a minha... Instruções é aquilo que eu quero que a minha personagem esteja fazendo no momento
do início, naquele momento em que o que está acontecendo em volta. E é justamente isso que eu vou fazer. Então, voltando aqui para minha outra tela, aqui eu vou colocar. Ali está escrito opcional, mas se torna bem mais interessante quando você coloca. Então, por exemplo, ela está no alto de um prédio, no trabalho do seu pai, de onde vê uma multidão percorrendo as ruas e várias pessoas exaltadas. Então, primeira coisa. Assim que eu fiz isso, ela está vendo aquela cena. Se ela está vendo aquela cena, o que nós vamos fazer agora? Dar duas opções do que ela vai fazer em relação àquela cena. Então, mudando aqui para opção 1. Primeira coisa, ela observa e sai de perto da janela. Então, primeira opção. Qual vai ser o resultado disso? Que ela vai conversar com o pai. Aqui é a consequência da sua ação. Ela vai conversar com o pai sobre o que está acontecendo e no final do dia vão para casa e conversam mais sobre o assunto. Pronto. Já que eu preciso de duas opções, a segunda opção eu posso ser um pouco mais mudar um pouco aqui, né? Então vamos ver, ela vê um colega de escola no meio da multidão. Então, se ela vê um colega, e aí ela fica um pouco preocupada, assustada com o que está acontecendo. Qual vai ser o resultado disso? Ela desce as escadas correndo, escadas correndo para ajudar o colega. A porta se fecha atrás dela e ela alcança o colega, mas ela não consegue voltar para dentro do prédio. Essa parte é a parte da criatividade, né? Então, por favor, sejam bastante criativos nessa parte. Coloquei aqui, tá? Não tá ali. Lá no alto. Lá no alto, então, coloquei o nome dela, na qual você só vai repetir uma vez. Aqui embaixo, o contexto histórico ao qual você está falando. Aqui embaixo, instruções sobre aquele momento onde ela está, o que ela está fazendo. Embaixo, eu vou colocar as opções 1 e 2. A opção 1 é quando você estiver no Google Forms e a pessoa escolher essa opção, vai ter uma consequência. Em contrapartida, se ela optar pela opção 2, vai ter outra consequência. E como eu deixei aqui para ficar mais interessante, cada uma das opções tem resultados bem distintos. Tá, preenche tudo, tá bonitinho. O que você vem? Vem aqui no verdinho e olha aqui, voa lá. Aqui embaixo, esse prompt de criar prompts está pronto. O que eu faço? Venho aqui nessa barrinha azul, copiar prompt gerado, pronto, copiar, apareceu na minha tela que eu copiei. Aí o que eu faço? Venho para o Gemini, dou um Ctrl V e dou um Enter aqui. E aí o Gemini vai começar a me ajudar a desenvolver essa história. Não esqueça, embora nós tenhamos ali o Gemini nos ajudando, ainda que a parte da criatividade ainda vai ser sua. Então o Gemini ele está gerando, melhorando a história, mas o prompt ele ainda continua limitando o que ele pode fazer ou não. A minha ideia de fazer esse prompt é porque se você mesmo fosse desenvolver esse prompt, correria o risco de ele sair um pouco do contexto histórico e da proposta. Então eu me sacrifiquei por vocês. Como eu sou bom. E fiz um prompt que faz prompt. Então vamos voltar lá para minha tela, que agora já gerou aqui o resultado. Pelo menos ali ele já está falando que está pensando. Me disse ali com certeza, descrição dessa cena. Então aqui eu tenho a descrição do que está acontecendo. Paris, 25 de maio de 1787.
O ar da tarde de primavera, que deveria ser leve, perfumado pelas... Então aqui ele me gerou o momento histórico agora onde eu estou. Aqui embaixo eu tenho o dilema, as opções 1 e 2 e o que vai acontecer. Reparem que gerou bastante texto, tu vai ler isso com calma, obviamente. Só que agora precisamos fazer mais uma coisa e vamos para o próximo passo, que agora é falar sobre o Google Forms. Então agora que o Gemini já nos fez parte do nosso trabalho, vocês estão olhando aqui na minha tela, vou precisar abrir mais uma tela. E nessa nova tela, o que eu vou fazer? Eu vou pesquisar aqui sobre o Google Forms. Opa, já até apareceu aqui para mim. E aí eu pesquisando, no meu caso ele aparece aqui. Uma outra opção seria você entrar por aqueles 6 pontinhos. Então, entrando no Google Forms. Aqui no Google Forms, vamos fazer um novo formulário. Vamos começar, obviamente, pelo título desse formulário, que vai ser PG da Revolução Francesa. Por enquanto, ainda não precisamos colocar a descrição do formulário, nada. Agora aqui embaixo, pergunta, título. Aqui nós vamos começar a falar sobre o nosso conteúdo. Antes disso, vocês percebem que aqui na parte de cima tem Revolução Francesa, aquela coisa e tal. Deixa eu dar um zoom aqui. Acho que assim fica melhor para visualizar. Para mim ficou gigantesco, mas para vocês vai estar mais forte. Vai estar mais perto, forte. Tô doido. Estão vendo o maisinho aqui no maisinho? Dá para mim adicionar várias coisas. A primeira opção é adicionar uma nova pergunta. Segunda opção, importar perguntas, que não vai ser o nosso caso. Adicionar título e descrição. Adicionar uma imagem, caso você tenha gerado a imagem do seu personagem. Adicionar um vídeo, caso queiram. E adicionar uma seção. Então, vamos aqui. Vou adicionar um título e uma descrição. Mais um título. Então, aqui eu vou falar sobre a minha personagem. Personagem. Como eu já fiz isso, e vocês obviamente vão fazer o de vocês, aonde está a minha personagem? A minha personagem está nessa aba aqui, aquela que eu comentei com vocês, que eu já tinha feito e deixei aqui como exemplo. Então eu vou simplesmente copiar tudo isso. Vamos lá, Ctrl C, voltando para o formulário, porque o que eu quero fazer? Apresentar a minha personagem para aquela pessoa que está olhando. Então ali eu dei todas as descrições sobre ela. Então, pronto. Caso eu queira, algo que eu posso fazer aqui no final dessa página é acrescentar, por exemplo, adicionar uma imagem. Fez isso lá em algum gerador de imagens, você vai procurar e adicionar ali. Estou adicionando aqui. Essa é a minha personagem gerada por inteligência artificial. Se está curioso, espera um momentinho. Vou copiar aqui o nome dela, Ctrl C, e vou colocar aqui para que todo mundo conheça a minha personagem. E aqui está ela, Elodie Marcet. Eu acho que é assim que fala. Então, apareceu aqui. Agora vem aqui embaixo tem uma primeira pergunta. Uma coisa que você pode fazer é, se conheceram? Eu vou colocar ali uma interrogação. Aí aqui embaixo já apareceu sugestão. Adicionar. Sim, eu vou apagar essa sugestão aqui. Como que eu faço para apagar a sugestão? Eu venho simplesmente no xizinho e apago. Pronto, ali tem sim ou não. Coloquei essa questão sendo obrigatória. Tá, o que eu faço agora? Obrigatoriamente, vocês lembram que aqui do ladinho direito tem essas várias opções? Eu vou adicionar uma seção. Reparem que eu tenho a primeira seção aqui em cima, porque quando a pessoa entrar para visualizar a página, ela vai só observar essa primeira parte. Esta nova seção aqui é como se fosse uma parte 2. Vou mostrar para vocês aqui no visual. Então eu apertei ali para visualizar. Aqui apareceu então algumas perguntinhas sobre a apresentação dela. E olha aqui no final, só aparece para mim sim ou não. Eu respondendo sim ou não, no caso vai ser sim, eu vou para a próxima. E daí na próxima ele vai me oferecer, vai me ofertar o que eu colocar a mais. Então deixa eu sair do modo de visualização, sair.
E então, quando eu clicar aqui nessas opções aqui, sim ou não, próxima sessão. Acho que aqui até aqui deu para entender. Deixa eu só fazer uma coisa, uma configuração que ele está me obrigando a alterar configurações. É, resposta. Poxa, eu não queria que a pessoa fosse obrigada a colocar as perguntas. Tornar obrigatório por padrão. Não coletar. Então, aqui nos padrões e em configurações, eu vou colocar não coletar. Não precisa, não há necessidade de coletar o nome, o e-mail dessa pessoa, que para nós não será importante. Então, vem aqui. Voltando, explicando a parte de cima aqui. Então, eu tenho uma aba de perguntas, uma aba de resposta, que se você, depois que criar o personagem, você vai poder olhar a resposta das pessoas, quais foram os trajetos que elas percorreram. E por último, então, aqui em configurações. Caso você queira mudar a cara do seu formulário, você pode vir aqui e mudar as letras. Eu, particularmente, por exemplo, gosto bastante. Opa, eita, letra. Eu gosto muito do texto nessa letra LORA. Então, vou alterar aqui, que isso não vai mudar, vai depender do gosto do freguês, ou seja, do seu gosto. Mas vamos voltar às perguntas, que é o que agora nos é importante. Pronto, feita a primeira sessão. Vamos começar agora a falar sobre a sessão número 2. A sessão número 2 está aqui na frente de vocês. O que eu vou colocar? Como título eu vou colocar contexto. Porque, a princípio, você está dando uma introdução sobre esse assunto, sobre o que está acontecendo, em que momento ela está. Onde está esse contexto? Descrição imersiva da cena. Essa parte que nos cabe. Vou vir aqui, vou apertar um Ctrl C, vou voltar no meu RPG e colocar a descrição aqui. A pessoa que for ler isso daqui vai entender sobre o que ele está falando, né? Beleza. O que eu vou fazer logo em seguida? Eu vou adicionar uma pergunta. E esta pergunta, vou voltar lá no Gemini e vou copiar mais uma vez. Aqui eu vou colocar a apresentação de dilema. Abaixo de apresentação de dilema, eu tenho aqui, diante dela, o caso fervilha. Ctrl C, pronto, copiei isso daqui, vou lá e coloco aqui como resposta. Pronto, está aqui como pergunta. Agora, o que vou fazer? Colocar as opções aqui de pergunta. Voltando ao Gemini, a primeira opção está aqui. Ctrl C de novo. Venho aqui para o meu formulário, aperto o Ctrl V, apareceu. Não se preocupe se aqui não aparece todo o texto. Ele está ali dentro, não se preocupe com isso. Voltando para o Gemini, pego a opção 2, Ctrl C, vou lá de novo, adicionar uma pergunta, Ctrl V. Pronto. Agora aqui estão as minhas múltiplas escolhas. Agora vem uma parte importantíssima. O que vocês têm que fazer? Vocês vão fechar essa sessão, criar a terceira sessão aqui no trabalho de vocês. Vou criar a terceira sessão e também uma quarta sessão. Vou tentar explicar para vocês. Quando você clicar na opção aqui, nessa primeira opção, ele vai para a sessão 3. Se você clicar na segunda, onde, lembra que ela desce para a rua e vai ajudar o amigo dela, que se chama Luke, se a pessoa responder, ela tem que ir para a sessão 4. Então, é importante isso. Vamos lá. Como que vai funcionar isso? Eu vou vir nesses 3 pontinhos aqui embaixo, do lado do questões obrigatórias, deixa marcado sempre obrigatória. Clico nos 3 pontinhos e coloco assim, ir para a sessão com base na resposta. Quando eu coloco isso, eu vou fazer o seguinte, a primeira pergunta, ir para qual sessão? Qual é a sessão? Número 3. Do outro, sessão número 4. Pronto. Agora, quando alguém for responder e clicar na opção 1, ou a primeira opção, ela vai para esta sessão número 3. Caso ela escolha esta outra opção, ela vai para a sessão número 4. Mas como vocês podem ver, as 2 sessões estão em branco. E agora vamos dar continuidade a ela. Voltemos lá no Gemini. Aqui no Gemini, ela tem a consequência da primeira opção. Então vamos lá. Na primeira opção tem aqui
toda essa consequência, Ctrl C, volta lá para o RPG, vou mexer na seção 3. O que eu vou colocar ali? Vou apagar aquilo e vou colocar consequência. Descrição. Aí eu vou colocar minha descrição aqui embaixo. Aquilo que eu colei do Gemini. Volto ao Gemini, coloco lá também a segunda consequência. Pego aqui a segunda consequência, Ctrl C, venho aqui para o RPG e vou para a seção 3. Tomem cuidado aqui. Pulo a seção 3, vou para a seção 4. Então eu vou colocar ali a consequência. Consequência. E lá na descrição eu coloco a consequência. Agora aqui tem que tomar um certo cuidado, pois vai ficar um pouco mais difícil o nosso trabalho. Pois eu tenho aqui uma primeira consequência, a consequência 3, e aqui eu tenho consequência na seção 4. Desta primeira consequência, vou dar um Ctrl C de novo, e o que eu preciso fazer? Voltar para o site Vamos Historiando. Lembram-se que tinha o passo 1, o prompt 1? Eu não preciso mais desse prompt. Desço um pouco mais aqui da janela e venho aqui para baixo. Passo 2, gerador de prompt 2. O que eu vou colocar? Resultado anterior. Qual vai ser o resultado anterior? Aquele texto que você acabar de copiar aqui na seção 3. Pego esse daqui, volto para minha página, colo todo ele lá e venho para o novo contexto histórico. Aonde que eu acho esse contexto histórico novamente? Linha do tempo da Revolução Francesa. Aqui na linha do tempo da Revolução Francesa, vou escolher algum outro assunto. Aqui, Jornada das Telhas em Grenoble. Revolta popular contra os soldados reais. Ctrl C, venho para o meu prompt, colo aqui. Não se esqueça que também devo copiar a data para deixar bem mais fácil. Ctrl C de novo, venho para cá, colo a data. Pronto. Opções. Essa opção, essa questão opcional aqui de instruções, você vai colocar o local que ela está, o contexto em que ela esteja. Então, o contexto seria em que local ela está vendo essa jornada. Então, vamos colocar, ela viaja para o interior para fugir das agitações e se depara com novas agitações. Beleza? Se depara com novas agitações. E aqui vem de novo aquele esquema. O que ela vai fazer? Ela vai fugir, ela foge para a casa da avó dela, da avó da avó. E opção 2, ela vendo que não tem outra opção, ela entra no movimento. Claro, isso vai ter consequências. Qual o resultado da opção 1? Ela foge para a casa da avó e fica escondida, temendo o que vai acontecer. Deixa eu ver aqui, temendo, escrevi errado, resolvido. Opção 2, ela se envolve na manifestação e passa a conhecer um pouco mais o movimento, os motivos do protesto. Então, gerei aqui. Só para relembrar, o que eu estou fazendo aqui, vamos em letras de forma bem devagarzinho. O que eu estou fazendo? Um novo prompt para colocar lá no meu Gemini. Este vai ser a consequência da primeira etapa do RPG. Então, vamos lá devagarzinho, sem muito esforço. Voltando aqui para minha tela, eu estou aqui embaixo no cantinho ainda. Então, aqui no passo 2, eu tenho um gerador de prompt 2 e eu coloco
gerar prompt. Pronto, ele está aqui embaixo. O que esse gerador de prompt está fazendo automaticamente? Você é um assistente de criação, patati patatá. Ele vai adicionar tudo aquilo que você fez como proposta, né? Copiar prompt. Copiou, volta no Gemini, Ctrl V, aquele Enter, e aí ele vai começar a gerar para vocês. Embora você esteja tendo ajuda do Gemini, de uma inteligência artificial para fazer essa atividade, ainda as consequências, o que vai acontecer com esse personagem, quais são os eventos históricos que ele irá passar, ainda está sob seu controle. Você só está pedindo uma pequena ajuda para isso aqui. Lembrando que esta etapa eu estou colocando na versão usando a inteligência artificial, mas não é obrigatória. Você pode fazer num texto, caso assim preferir. Eu estou fazendo desse jeito, pois eu montei os prompts para fazer prompts. Então por isso eu estou mostrando. Agora que o Gemini já pensou, vamos voltar aqui para minha tela. Gemini, vamos lá. Vamos fazer o mesmo processo de copia e cola. Descrição imersiva, ou seja, o que está acontecendo. Vou vir aqui, vou copiar novamente. Vou lá no meu Google Forms. Está aqui aquilo que aconteceu, as consequências. O que eu vou fazer agora? Vou adicionar mais um texto. Não vai ser por falta de texto que essas pessoas, né, que a pessoa não vai aprender sobre a Revolução Francesa. Opa, errei. Então eu vou colocar aqui a cena. É a cena, aquilo que ela está passando. Ctrl V, pronto. Ela está em Grenoble no dia 7 de junho de 77. O sol patati patatá. Tá aqui o texto. Então a primeira etapa concluída com sucesso. Lembrando, nesta sessão eu tenho a consequência do que aconteceu anteriormente e também tenho a cena aonde ela se encontra. E dessa cena vai surgir duas novas perguntas. Se é pergunta, venho aqui do ladinho, coloco perguntas. Volto lá para o Gemini. No Gemini eu tenho o dilema. Então tá aqui o dilema. Vou Ctrl C. Volto aqui para o Google Forms. Ctrl V. Está aqui. O que vou fazer agora? Volto para o Gemini. Pego a opção 1. Ctrl C. Venho de novo para o Google Forms. Coloco a opção aqui. Volto novamente ao Gemini. Acho que você está entendendo que essa parte é bastante maçante, né? Ctrl C. Volto para o Google Forms. Ctrl V. Está ali. Não se esqueça que nós temos que criar novas consequências. Então, se a opção 1 vai levar a uma consequência e a opção 2 para novas consequências, então eu preciso obrigatoriamente criar uma nova seção. Clico na seção número 4, faço duas sessões. Então agora eu tenho a seção 5 e a seção 6. O que a seção 5 me leva? Ao resultado dessa primeira opção. Então, só para a gente lembrar, para a pessoa clicar aqui e ir para aquela opção, eu devo vir nesses 3 pontinhos que estão aqui embaixo e coloco ir para a seção com base na resposta. Eu clico aqui nessa setinha aqui embaixo e a minha seção é número 5. Pronto, vai para a seção número 5. E aqui, seção número 6. Essa é a lógica do que você vai precisar fazer. Não se esqueça, na seção número 4 vai ter que ter duas consequências também. Então, essa atividade vai ampliando de tamanho bastante. E eu pedi para vocês colocarem pelo menos de 5 a 7 eventos históricos aqui, e assim vai continuando. Então, voltando aqui, vamos tentar entender o que nós estamos fazendo. Nós estamos montando essa história. Vou jogar vocês aqui para minha tela de novo, para vocês tentarem entender a complexidade um pouco maior disso daqui. Deixa eu fechar aqui para deixar isso maior. Olha para essa caixinha aqui que eu estou mexendo. Então você tem a história, e depois da história você tem consequência 1 e 2. Algo que você tem que ter em mente que se trata de uma dízima periódica. Se você tem opção 1, ela vai ter
duas consequências aqui. Deixa eu diminuir. Duas consequências. Se você tem a opção 2, outras duas consequências. E agora que a dízima periódica vai ficando mais maluca. Aonde eu parei lá? Eu peguei a opção 1 e você tem outras duas consequências na opção 1. E depois a opção 1 mais duas consequências. Qual que seria uma solução para essa questão? Uma solução seria que nessas consequências aqui que eu estou mexendo aqui com vocês, elas fossem a mesma consequência de alguma outra. E aí você consegue diminuir um pouco para você não ter que ter uma dízima periódica tão grande. Vamos tentar entender aqui. Se eu tenho aqui a primeira consequência, eu tenho o primeiro dia, o segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia. Olha quantas histórias diferentes você precisaria criar só para fazer aquilo. Quantas sessões do Google Forms você precisaria fazer. Então, como uma forma, talvez, de melhorar a vida de vocês, a minha ideia seria, algumas dessas consequências, elas podem se chocar. Algumas dessas consequências, por exemplo, ela vai até a casa da avó, como é o caso que eu estava mostrando para vocês, ela está no interior, está na casa da avó. Você pode fazer com que, quando ela vai para casa ou ela foge, nos dois casos ela vai se envolver com esse movimento. E aí aquela dízima periódica diminui um pouquinho. Tá, agora eu cheguei à primeira etapa, expliquei para vocês esse processo bacaninha. Agora vamos voltar aqui para minha tela. Vou voltar aqui para o RPG. Então, lembrando, o que nós temos aqui? O RPG, estou montando bem devagarzinho. Eu vou visualizar como ele está ficando. Para visualizar, vem aqui em cima em visualizar. E aqui está. Então, RPG de história, o nome do personagem, vai aparecer aqui o rostinho dela, e aí eu vou responder. Próxima pergunta. Quando eu entro na próxima pergunta, vou ler o contexto histórico, aquilo que está acontecendo nesse momento, patati patatá. E aqui na parte de baixo tem a resposta. Diante dela, os casos ferviram. Escolhi a primeira opção. Beleza? Escolhi a primeira opção. Né? Lembrando que só vai escolher uma opção. Escolhi a primeira, coloquei próxima. Entenda que quando você coloca próxima, ele vai para o resultado daquilo que aconteceu. Entenderam? Ele vai para o resultado daquilo que aconteceu. Se eu voltar ela, porque isso eu já não sei como resolver, eu não gostaria que tivesse o botão voltar, mas tem. Se eu colocar voltar e colocar a outra opção, e-mail ou mar desconhecidos, e colocar no próximo, o resultado também é diferente. Vamos lá voltar para vocês. Então, escolhi pelo primeiro, coloquei próximo, coloquei no próximo. Aí aqui eu tenho o que aconteceu com aquela minha consequência. Aqui eu tenho uma nova cena. E aqui eu tenho outras duas perguntas. Eu tenho opção 1 e opção 2. Mas se vocês se lembram, as opções 1 e 2 aqui no meu texto, ela ainda não está... Eu ainda não coloquei. São as opções, são a seção 5 e 6. Uma dica. Quando você coloca aqui um nome, então, por exemplo, opção 7. Quando eu vou aqui, por exemplo, e quero ver para onde ela vai, reparem que o nome aqui na seção mudou. Isso facilita um pouco na hora de fazer essa atividade. Espero que ajude, né? Reparem, contexto, consequência. O nome que você der aqui na parte de cima é o nome que vai aparecer quando você buscar a determinada seção. Então, tá aqui o nosso RPG. Se eu clicar aqui na opção e colocar próximo, não vai aparecer nada por um motivo simples. Se eu coloco voltar aqui, né, opção 2, não vai aparecer nada, porque aqui nessa seção não tem nada ainda. Mas vamos colocar alguma coisa aqui só para mostrar que está funcionando direitinho. Vou copiar todo esse textinho aqui, Ctrl C, vou para cá, vou colocar Ctrl V, não preciso nem salvar, venho aqui em voltar, vou para a cena, escolho a opção 1, próximo, e assim já aparece aquilo que eu acabei de colocar. Espero ter ajudado, feito um passo a passo. Se surgirem mais dúvidas, deixa aqui nos comentários ou entre em contato direto comigo. Tchau!